todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Todas as promessas e os efeitos e a obra de Jesus, elas são ampliações e consumações e maiores detalhes da grande promessa que foi dada a Abraão, do grande pacto que foi feito a Abraão em Gênesis capítulo 12. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Então, porque o Senhor domina entre as nações, todas as nações o servirão e se converterão a ele. Então é por isso, tá? Jesus ele foi entronizado no primeiro século no paraíso como rei entre as nações, para que o sirvam, para que o adorem, que eles se convertam, né? E aí nós vamos chegar na primeira aliança de Gênesis, que é a aliança na qual todas as demais alianças, elas são alicerçadas, que é a aliança com Abraão. É a aliança com Abraão que a gente encontra lá em Gênesis capítulo 12. E sempre quando eu voltar a falar desse assunto aqui nas lives, a respeito do pós-milenismo, vai estar tudo enfatizado, vai ser tudo uma explicação, vai ser tudo uma ampliação de Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versos 2 e 3, pacto com Abraão, ele diz assim: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Inclusive, é nessa aliança que depois no Novo Testamento vai estar a base para a entrada dos gentios no povo de Deus, né? Vou até abrir aqui, se a gente abrir em Gálatas, por exemplo, presta atenção no texto que eu acabei de ler, né? Gálatas, aqui, Gálatas 3, na verdade. Verso 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, isso é tudo baseado lá no texto que eu acabei de ler em Gênesis 12. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. Ou seja, o que o apóstolo está ensinando aqui é que quando foi anunciado a promessa lá para Abraão, em Gênesis capítulo 12, Deus já estava pré-anunciando para Abraão que chegaria o momento em que todas as famílias, todas as nações da terra seriam abençoados, assim como ele estava sendo, e por causa dele. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E aí depois no verso 16 ele diz: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, a tua descendência, que é Cristo. Então, através de Abraão, nós temos Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo, nós temos a promessa, a graça dada a todas as nações, a todas as famílias da terra. Mas então, é em cima dessa promessa dada a Abraão, ali, de acordo com o apóstolo Paulo, é prometido então uma bênção global, né? Para todas as famílias da terra seriam abençoadas por causa de Abraão. Todas as famílias da terra. Aqui, Deus já está prometendo para Abraão um número incontável de pessoas. Um número incontável, e é por isso que ele abrange o mundo inteiro. E quando ele sempre vai se referir à areia do mar, às estrelas no céu, etc e tal. Depois dessas promessas que elas são feitas a Abraão aqui no livro de Gênesis, elas vão ser mais detalhadas nos Salmos e nos Profetas, concretizadas em Jesus, e seus efeitos vêm crescendo até hoje. A nossa expectativa pós-milenista, ela está alicerçada no livro de Gênesis, inicialmente, por causa da promessa de domínio, que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, aonde é dito que o homem deveria dominar a terra da forma com que Deus fosse glorificado. E nós entendemos que a redenção feita por Jesus lá na cruz é o que possibilita que essa promessa, que essa ordem de Deus seja cumprida dentro da história. Então, graças ao poder dado pelo Espírito Santo através da obra de Jesus Cristo, o homem vai conseguir cumprir esse mandato de domínio onde Deus vai ser glorificado, onde o homem vai dominar o mundo representando corretamente a Deus. E também está alicerçada no pacto que Deus fez com Abraão, porque o pacto que Deus fez com Abraão, a promessa que Deus fez com Abraão, significaria que todas as famílias da terra, todas as nações da terra seriam abençoados por causa de Jesus Cristo. E quando a gente vai ver os desdobramentos disso, as maiores explicações disso nos Salmos, nos Profetas e no Novo Testamento, a gente vê que está falando literalmente de todas, no sentido de que a maior parte seria alcançada. Nós cremos que os efeitos
da obra de Jesus Cristo vão superar os efeitos da queda. A redenção de Jesus é maior do que a queda. O poder da redenção de Jesus é maior do que o poder do pecado. Então, assim como o pecado trouxe grande destruição e ruína, levando muitas e muitas pessoas para o inferno e para a destruição eterna, nós cremos que o poder da redenção de Jesus é maior do que isso e vai fazer com que mais pessoas sejam abençoadas, resgatadas e conduzidas à salvação. Nós cremos que o poder do evangelho é superior e que a graça de Deus é superior, e isso nós vemos já pré-anunciado no mandato de domínio, depois confirmado na aliança de Deus com Abraão, como nós vamos ver em outras lives que eu vou fazer, que eu vou começar a falar mais aqui no canal sobre esse tema. Tudo que a gente vai ver falando a respeito dos pactos durante o período do Novo Testamento e durante o Antigo Testamento e os efeitos do reino do Messias, todos vão ser ampliações dessa promessa feita a Abraão. E aqui eu trouxe uma última citação do Kenneth Gentry, que ele fala assim: isso dá apoio ao otimismo histórico pós-milenarista. A herança cósmica de Abraão se desenvolve por meio da disseminação do evangelho. Também gostaria de destacar que a perspectiva histórica da vitória do evangelho traz bênçãos para todas as nações por meio da conversão gradual, não mediante a imposição catastrófica como ocorre no pré-milenarismo, como eu falei antes, em que Jesus impõe seu governo político em caráter pessoal e direto, valendo-se da batalha do Armagedon, ou da conclusão do Apocalipse, como no amilenarismo, em que Jesus, de forma pessoal e direta, obtém a vitória no último momento da história, em sua segunda vinda conclusiva para estabelecer a ordem eterna. Nós cremos que essa vitória de Jesus Cristo, ela é progressiva, e a forma com que ele vai subjugando seus inimigos é através do fortalecimento e do avanço da igreja. Então é por isso que é progressivo. Nas próximas lives eu quero estar falando a respeito de como os profetas e os salmos, eles ampliam essa perspectiva que é dada em Abraão. Como eu já mostrei lá em Gálatas, o apóstolo lá no Novo Testamento, ele vai mostrar que a igreja ter se tornado universal no Novo Testamento, porque percebam assim, até o Novo Testamento, a igreja de Deus, ou o povo de Deus, ele era essencialmente étnico. Antes, o reino de Jesus Cristo, ele era basicamente étnico, aonde a maior parte dos salvos eram os descendentes físicos de Abraão. Depois, no Novo Testamento, conforme as profecias do Antigo Testamento, esse reino de Deus, ele se torna universal. Nós temos uma fé, então, que ela é expandida para toda a terra, já de acordo com o apóstolo Paulo, conforme foi anunciado ao patriarca Abraão. Então, assim como foi anunciado ao patriarca Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O apóstolo Paulo mostra que, através da igreja de Jesus, através de Jesus, que é aquele quem abençoa, ele comissiona, então, para que essa igreja se espalhe pelo mundo inteiro. Aí nós temos a grande comissão, né? Até esqueci de mencionar isso. Quando a gente chegar no Novo Testamento, eu vou falar mais disso, mas nós cremos na vitória da grande comissão. A grande comissão, ela vai ser vitoriosa no sentido de que ela vai trazer todas as nações, que é o sentido da passagem, todas as nações sujeitas a Cristo, aprendendo de Cristo e servindo a Cristo. O triunfo da grande comissão, no sentido de números também. Vão haver mais, ao longo da história, salvos do que perdidos. Separei aqui hoje só, que eu sei que as pessoas sempre vão levantar, como elas já estão familiarizadas com uma perspectiva pessimista, já começa a saltar um monte de textos que elas entendem que se refere ao fim dos tempos e tal, ou que se refere a toda a história da igreja. Aí, para ela, essa perspectiva otimista de futuro pode parecer bonita, mas não é factível com o que elas aparentemente leem nas escrituras sagradas. E para isso hoje eu separei um texto só para estar abordando os possíveis argumentos contrários. Eu separei aqui Mateus 13:14, que é a respeito do que eu acabei de falar. Pô, mas como que esse cara ousa falar que vai ter o maior número de convertidos, ou vai chegar um momento da história em que a maior parte do mundo será convertido e não ímpio, se Mateus, deixa eu pegar a referência aqui, 7, né? Mateus 7, 13 e 14 diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Antes, eu também quero ler com vocês o seguinte texto. Eu já vou ler com vocês aqui Mateus 8. Antes, de novo, aqui, Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Percebam aqui que o termo é muitos, né? Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem.
Só que o que acontece? Se a gente for para Mateus 8, capítulo seguinte, mesmo autor, verso 11, Jesus diz assim: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. No verso anterior ele fala assim: Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então ele está mostrando aqui nesse contexto que em Israel ele estava se deparando com uma geração incrédula, que é isso que ele denuncia nos evangelhos o tempo inteiro, mas que haveriam pessoas que viriam de todas as partes do mundo, né, desde o Oriente até o Ocidente, e que iriam ser salvas. Muitas pessoas do mundo seriam salvas, mas muitos israelitas não seriam salvos. Como é que a gente entende aquela questão da porta estreita, apertado o caminho, parará, parará? Será que isso se refere a todos os períodos da história? E a resposta é não. Por quê? Porque já houveram períodos da história antes daquele texto em que a maior parte do povo era salvo. Conforme o próprio Senhor Jesus no verso seguinte, vão haver muitos, que é o mesmo termo que ele utiliza para muitos os que entram pela porta larga, vão haver muitos de todas as extremidades da terra que seriam salvos, mas daqueles israelitas não. E depois quando a gente vai ver quando a gente entrar principalmente nas profecias do Antigo Testamento, quando a gente entrar nos profetas, que eu fiquei só no livro de Gênesis hoje, quando a gente entrar nos profetas e nos salmos, os salmos são ainda mais claros quando eles falam da abrangência do reino desse Messias, né? Porque os salmos eles tratam muito do reino do Messias. Ele vai mostrar todas as nações o servindo, todos os povos de todas as nações o servindo e etc e tal. Então ali nações o servindo mesmo, nações, não só a meia dúzia de cada nação, mas as nações o servindo. Quando a gente coloca tudo isso na mesa, a gente percebe que quando Jesus está falando ali da porta estreita, etc e tal, ele está fazendo uma constatação do seu tempo, ele está fazendo uma constatação da sua época e ele está fazendo uma constatação por causa do ensino que a nação de Israel estava recebendo naquele momento. Então, no seu momento do seu ministério terreno, era uma minoria que estava se salvando de fato. Por quê? Porque o ensino da verdadeira religião havia sido corrompido pelos mestres da época de Jesus. Os fariseus e os escribas haviam corrompido e haviam impossibilitado, haviam tornado difícil o acesso ao reino de Deus. O que eles ensinavam como a lei de Moisés, como o ensino de Moisés, como o ensino dos profetas, estava carregado de erros, estava carregado de problemas, e as pessoas não estavam se atentando para o que era importante, elas estavam se perdendo. Então, textos como esse, eles não são ali Jesus em momento nenhum, ele está dizendo que em em toda a história, ou em todos os períodos da história, ele não está fazendo alguma coisa profética, ele não está dizendo que o tempo inteiro seria assim, mas no contexto ele está mostrando que o seu contexto em Israel do primeiro século, naquele período, estava acontecendo daquela forma. Hoje, a gente entende que o Israel realmente estava, da sua grande maioria, perdido por causa dos mestres que haviam em Israel. Mas, graças a Deus, não será assim para sempre. Não será assim para sempre, porque a gente está debaixo da autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, de Jesus Cristo, e conforme os salmos, do seu reino que se estende de mar a mar. Deixa eu só. Vou dar um exemplo aqui, tá? Dar um exemplo aqui só do que eu estava citando. Salmo 22. Vou entrar mais nos salmos na próxima vez que eu abordar esse assunto, mas aqui é o Salmo 22. É um salmo claramente messiânico, é o salmo das palavras de Jesus Cristo na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? E aqui, então, é as palavras de Jesus Cristo na cruz. Só que esse salmo, ele não é só sobre o sofrimento de Jesus na cruz, mas também sobre os efeitos que o sofrimento da cruz produziriam no futuro. Verso 25. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Verso 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Isso lembra alguma coisa que eu acabei de ler hoje? Lembra, obviamente, Gênesis 12, né? Como eu disse hoje, todas as promessas e os efeitos e a obra de Jesus, elas são ampliações e consumações e maiores detalhes da grande promessa que foi dada a Abraão, do grande pacto que foi feito a Abraão em Gênesis capítulo 12. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Então, porque o Senhor domina entre as nações, todas as nações o servirão
e se converterão a ele. Então é por isso, tá? Jesus ele foi entronizado no primeiro século no paraíso como rei entre as nações. Isso é claro em Salmo. Ó, o Salmo 110 é o salmo de Jesus sendo entronizado e ele recebe esse poder. Vocês querem ver aqui, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Domina no meio dos teus inimigos. Então, Jesus Cristo está como o rei das nações. E porque ele é o rei das nações, ele está dominando no meio dos seus inimigos, ele está subjugando todos os seus inimigos e trazendo todos eles para que o sirvam, para que o adorem, que eles se convertam, né?